Mateus capítulo 6, irmãos, verso 21. Aqui o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, ele vai dar as razões dos argumentos que ele deu até aqui. Então, verso 19 a 21, mas nosso foco vai ser no verso 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então o 21 diz: Porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, esse verso 21, irmãos, esse verso contém a razão das ordens dadas nos versos anteriores, que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E a razão disso é porque uma verdade revela a outra, literalmente. Então, a razão seria mais ou menos essa. Preste bem atenção no que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Onde está o nosso tesouro, lá estará também o nosso coração. Mas se o nosso coração não estiver na terra, mas nos céus, consequentemente, os nossos tesouros não estarão na terra, mas nos céus. Se os nossos corações não estiverem na terra, mas nos céus, consequentemente, literalmente, os nossos tesouros não estarão na terra, mas estarão também nos céus. Recapitulando aquilo que vimos há 15, acho que 3 quartas-feiras atrás, Vamos recapitular rapidamente, em poucas palavras, o significado da palavra tesouro, e o significado da palavra coração. Tesouro, como nós já vimos no estudo anterior, deve ser entendido literalmente, irmãos, como as coisas preciosas e excelentes em nossa estima, que é derramada ou estabelecida e ajuntada no tempo futuro, onde a nossa esperança repousa, onde nós temos alegria e deleite nelas. Então, o coração, literalmente, é naquilo que o tesouro é aquilo que eu tenho deleite nisso. Então, onde está meu tesouro, lá está meu coração. É nessas coisas que eu tenho deleite e que eu tenho alegria. Voltaremos a falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E por coração, nós devemos entender não apenas a afeição, isto é, a emoção dos meus próprios sentimentos. Não é apenas as afeições que estão no coração, como o amor, a alegria, cuidado, desejo e o próprio deleite, mas os poderes internos da alma, no pensamento e na imaginação. E isso tem efeitos na ação, no trabalho, no esforço e no estudo. Então, é aquilo que está manifestado intimamente dentro de mim e que tem efeitos naquilo que eu faço. É como se nós disséssemos assim, irmãos: o teu tesouro e o teu coração estão juntos, estão conjugados. Então, preste bem atenção, que é nisso que você confia. É nisso que está o teu deleite. É para isso que todos os teus pensamentos vão correr. O seu amor, o temor, o desejo e o cuidado são aproximados e atraídos disso e para isso. E as suas dores, o seu estudo, o seu esforço será após isso. Então, isso exatamente, irmãos,
a conjugação dessas duas coisas. O meu coração está conjugado com o meu tesouro. É nisso que estarão todas essas outras coisas. Todas essas outras coisas. Que o Senhor tem para nos ensinar na prática sobre isso, irmãos? Quais são as implicações básicas disso que o Senhor está nos instruindo aqui? Primeiro, o coração e o tesouro, de fato, andam juntos? Isto é, onde de fato está o meu tesouro, de fato está o meu coração? Então, o que é que eu tenho que aprender com isso? Vamos lá. Primeiro, o aspecto prático. Aqui nós devemos primeiro aprender a avaliar o estado do nosso próprio coração. Eu preciso aprender a julgar o meu próprio íntimo, a avaliar o que está dentro de mim. Porque nós sabemos biblicamente que o coração ele é um vazio sem limite. O profeta Jeremias chega a dizer que ele é enganoso acima de todas as coisas e ninguém pode conhecê-lo. O coração é enganoso, ele é enganoso mais do que todas as outras coisas. Então, se você aplicar essa sentença que Jesus estabelece aqui corretamente, irmãos, você será capaz de julgar o estado do teu próprio coração. Onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Se eu conseguir julgar dessa forma, eu saberei exatamente o estado que se encontra o meu coração. Um coração terreno, ou melhor, um tesouro terreno e um coração terreno, irmãos. E por outro lado, um tesouro celestial e um coração celestial não podem ser separados. Eu não tenho como separar. Eu não posso ter um coração celestial e tesouros terrenos. Eu não posso ter tesouros celestiais e um coração terreno. As duas coisas estão conjugadas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Preste atenção. Onde eu gasto os meus pensamentos? E com que eu gasto os meus pensamentos? Onde eu coloco o meu amor? Com que de fato eu me importo? Com que eu tenho prazer? Para que eu trabalho? Isso eu preciso fazer porque a partir daí eu vou julgar a disposição do meu coração. Se aquilo que eu estou fazendo, irmãos, ele é terreno e mundano, então o meu coração ele é terreno e carnal. Mesmo que eu tente fazer o contrário. Preste atenção. Mesmo que você diz assim, eu escuto a palavra de Deus, eu recebo os sacramentos, eu oro frequentemente, eu oro com uma certa frequência, mas isso não provará que você tenha Jesus Cristo por teu tesouro. Porque se o teu coração está no mundo, nas coisas terrenas, então, de modo inequívoco, lá estará o teu tesouro. Isso prova que o nosso coração, na realidade, ele é carnal e terreno. Se o meu tesouro, literalmente, é carnal e terreno. Se os nossos pensamentos principais, se o nosso principal amor, ou o nosso amor fundamental, se a nossa alegria, se o nosso deleite está em Cristo crucificado, e o nosso cuidado mais especial e o nosso esforço é feito de acordo com os méritos e a justiça de Cristo, então Cristo é o nosso tesouro e o nosso coração está nos céus.
está nos céus. Não, eu não tenho como separar as duas coisas. Eu não posso ter o tesouro num lugar e o coração em outro. Jesus está dizendo, onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Segunda coisa importante que nós temos que aplicar para nós nesse texto ainda, irmãos. Veja, nós podemos saber se nós temos qualquer porção nos céus. Sabe como? Sabendo onde está o meu coração. Será que eu tenho alguma porção nos céus? Eu preciso saber onde está o meu coração. Se o nosso coração, se os nossos pensamentos, se os nossos desejos, se o nosso esforço estão colocados nas coisas terrenas, então a nossa porção está na terra. Mas se a minha preocupação são com as coisas celestiais, se nós nos deleitamos nelas e trabalhamos por ela, então a nossa porção está nos céus. Não é o exercício das ações religiosas, agora e amanhã, hoje e ontem, ou esporadicamente, não é o exercício das ações religiosas, mas o colocar o coração sobre a terra ou nos céus, que mostra onde está a nossa porção. Eu posso vir à igreja, eu posso cantar, eu posso participar de tudo, mas se o meu tesouro está no céu, não está nos céus, está na terra, literalmente é apenas uma aparência de que eu me preocupo com as coisas celestiais. E na realidade não é. Terceiro, o casamento do coração e do tesouro nos ensina a guardar, literalmente, nos ensina não a tratar as coisas desse mundo como a vida temporal em respeito aos céus e à vida eterna. Eu lido com tudo que eu tenho, casa, família, casamento, trabalho. Eu sempre vou lidar com as coisas que eu tenho na terra, associando com as coisas eternas e as coisas celestiais. Eu preciso fazer isso. Eu não posso olhar para as coisas terrenas e ter esperança nelas, senão nas coisas que estão no Senhor, em Cristo Jesus. Eu tenho que olhar dessa forma, olhar para as coisas dessa vida e esperar nas coisas que estão acima dela, sem pecar. Por quê? Porque muitas vezes eu posso olhar para as coisas terrenas com ingratidão a Deus. Eu tenho que fazer isso com gratidão por aquilo que Deus me deu, sem ódio, sem abominar a obra das mãos do Senhor e as bênçãos temporais que Ele me deu. Então, eu me alegro com as bênçãos temporais, eu tenho prazer naquilo que Ele me concedeu, eu me alegro com a bondade do Senhor, mas o meu coração não pode ser colocado nisso. Eu preciso tratar as coisas terrenas dessa forma, sem ter um coração ingrato por aquilo que Deus me tem concedido. Eu preciso ser grato por tudo isso. Porque as criaturas terrenas, irmãos, elas são criação de Deus, elas foram feitas por Deus. Então, a vida temporal é a boa bondade e misericórdia e cuidado do Senhor para com o seu povo, que nos foi concedida no tempo quando nós estamos nos preparando para a vida eterna. E por isso, simplesmente, nós não podemos desprezá-las. Mas nós vamos desprezá-las somente no que diz respeito à vida eterna. Isto é, eu não vou me apegar a essas coisas a despeito da vida eterna. Só nesse momento que eu faço isso,
mas com gratidão por aquilo que Deus me deu. Nós devemos mostrar esse alto respeito, irmãos, para com os céus e com a vida eterna. Devemos mostrar literalmente, olhando para aquilo que Deus nos deu nos céus e a própria vida eterna, olhando também para as coisas temporais que o Senhor nos deu nessa vida, para meditarmos nessas coisas, para olharmos para ela e desejarmos as coisas dos céus. Olhar para a água e saber que Cristo, quem bebe da água que Cristo dá, nunca mais terá sede. Olhar para o pão e saber que Cristo é aquele que satisfaz a nossa fome. Olhar para a casa e saber que nós vamos morar com o Senhor por toda a eternidade. Eu devo usufruir de tudo que eu tenho, o trabalho, a família, e apontar para as coisas que são celestiais. O nosso tesouro e o nosso coração, eles habitam literalmente no mesmo lugar. Onde, irmãos? A esperança é que esteja nos céus. Tesouro e coração nos céus. Nós somos um povo do outro mundo. O que significa isso, né? É que nós vamos herdar um reino imortal, um reino eterno, como diz o Senhor. E nós tivemos acesso a esse reino celestial enquanto estamos na terra. E nós somos aproximados do Senhor pela fé. Nós somos aproximados a Deus quando andamos nas ruas, quando passeamos nessa terra, quando viajamos. Mas o que isso tem tanto para nos ensinar, irmãos? Jesus Cristo é o nosso Deus e Ele habita nos céus. Por que que o nosso coração e o nosso tesouro devem estar nos céus? E aqui, algumas últimas conclusões para nós encerrarmos. O cabeça da igreja está nos céus. Jesus Cristo, que está unido à igreja, aos crentes, irmãos, Ele é o cabeça do corpo que habita na terra. Há uma união real e uma comunhão entre Cristo e a igreja, entre o cabeça e o corpo. Ele é o cabeça pelo qual todo o corpo está unido, vinculado, ajustado e que cresce. Ele é o cabeça. Por isso, o cabeça está nos céus, o nosso tesouro está nos céus. Segundo, o nosso coração está nos céus, porque o tesouro nosso está nos céus. Onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. O coração está divorciado do mundo e dos prazeres desse mundo. E é exatamente isso, irmãos. Nós nesse mundo temos a visão da glória e do tesouro que está acima. E é por isso que a nossa alma passa a desejar aquilo que está acima. Terceiro, a nossa vida está onde Cristo está. Cristo, onde Ele está, a nossa vida está. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, por favor, capítulo 3, verso 3 a 4. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Colossenses 3, verso 3 e 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A nossa vida está onde Cristo está.
como diz Paulo aos Colossenses. O princípio da vida é o Espírito de Cristo, por meio do qual nós vivemos. E é exatamente onde nós nos encontramos. Onde Cristo está, lá que nós temos vida. Quarto, onde está a nossa mão? O nosso esforço, onde se encontra? A nossa mão está nos céus. A fé, irmãos, que é o braço longo da alma, pela qual nós podemos alcançar da terra os céus. Nós podemos alcançar até mesmo o trono da misericórdia, onde nós nos achegamos a Deus. A fé, ela penetra através do véu e não descansa até encontrar descanso nele. A fé nos aproxima de Deus na sua palavra e na palavra do Evangelho eterno. As nossas mãos estão nos céus. A nossa conversação está nos céus. Mesmo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, por favor, diz assim o apóstolo Paulo, Filipenses 3, verso 20, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ora, nós somos cidadãos desse lugar. O Rei dos céus é o Rei da igreja, é o nosso Senhor, é o cabeça, é o marido. E literalmente, irmãos, nós recebemos as ordens dos céus e nós fazemos tudo aquilo que Ele nos manda. Toda a nossa conversação, todo o nosso discurso, toda a nossa fala encontra-se nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, pois a nossa pátria está nos céus. Está nos céus. A nossa esperança e a nossa expectativa está nos céus. O trabalho, irmãos, dos céus é o nosso trabalho, que é servir e fazer a vontade do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos céus. Ter Jesus, ter Deus como nosso Deus em Cristo, irmãos, literalmente é compreender o que significa: lá está o meu tesouro, lá está o meu coração. Por isso, a nossa vida como cristão, né, na nossa caminhada, é sempre um desafio constante. Coração enganoso, e eu preciso julgá-lo e avaliá-lo em todas as circunstâncias. O que me dá esperança? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu vivo? Para que eu trabalho? Para que eu tenho filhos? Para que eu penso em casar? Eu preciso avaliar meu coração, porque eu não posso, irmãos, literalmente ter um coração na terra e ter tesouros nos céus. Nem posso ter tesouros na terra e coração nos céus. Eu preciso casar essas coisas muito bem. Fuja do engano que tenta fazer das coisas dessa vida a nossa esperança. A nossa esperança. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos lidar com as objeções levantadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? A luz do corpo é o olho. Falaremos sobre isso
E aí ele levanta algumas objeções nessa sequência. Nós vamos lidar com todas elas, uma por uma, no decorrer das semanas, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade preciosa de podermos meditar na Tua Palavra, buscarmos do Senhor e no Senhor a compreensão da Tua vontade revelada nas Escrituras. E ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, segundo aquilo que temos ouvido e aprendido de Ti, a julgarmos o nosso próprio coração, as motivações da nossa alma, para que, de fato, Senhor Deus, não nos enganemos, mas possamos com certeza compreender que onde o nosso tesouro se encontra, lá também se encontra o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.